Vamos voltar a falar da chupetinha e das perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior sobre se temos resultados positivos nesse sentido de defender a alienação parental quando a mãe se muda ou não. Isso é muito relativo. Quando a mãe se muda ou está na iminência de se mudar, você precisa entrar com uma ação imediata para impedir que ela se mude, argumentar de que o melhor interesse da criança é atendido onde ele está, ou ainda ingressar com uma busca e apreensão tão logo ela faça o movimento da mudança. Porque depois que ela já está naquele lugar há mais de um ano, por exemplo, pressupõe que houve uma confirmação tácita pelo simples fato do pai não ter feito nada. Então, o judiciário entende que a criança já está habituada naquele novo endereço e que, uma vez que o pai não agiu a tempo, rapidamente, ele teria, de alguma forma, concordado com aquela mudança. E depois não tem muito o que fazer. No caso Aurora e Paula, que repercutiu nacionalmente porque a mãe chorou na internet, e agora houve uma reviravolta no processo junto ao STJ, que desvinculou o processo lá da comarca de Balsas e passou para São Paulo, capital, tendo em vista que a mãe lá está residindo há um ano, e justamente esse foi o motivo da alienação parental grave que ela cometeu, em razão de ter se mudado com a criança sem o consentimento do pai. O que foi decidido no STJ? A ministra Nancy Andrighi, uma mulher que não tem família, quando vocês perguntam se eu sou mãe, por defender o que eu defendo, não esperem que no judiciário quem vai definir o destino do seu filho seja mãe também. Você que é mãezinha chorona de internet aí que vem me perguntar sempre isso, tá? São juízes cujos os valores, o modo de viver, talvez você não fosse concordar, mas eles estão lá para decidir o futuro do seu filho, que você põe na mão do Estado porque você é descompensada, porque você não aceita que o seu filho é prioridade na sua vida, você acha que as suas demandas são prioritárias. Então você se muda, você sai peregrinando pelo Brasil, achando que o pai que tem que correr atrás, além de pagar pensão, ele ainda tem que se desdobrar, fazer viagens com o seu filho, muitas vezes, correndo risco na estrada, para poder minimamente conviver com ele, porque você resolveu que você tinha que seguir sua vida. Então a sua prioridade não é o seu filho, é você. Porque se fosse o seu filho, você ficava na comarca onde o pai mora, onde a criança está habituada e vivendo já desde o nascimento, e não se mudava simplesmente porque deu na telha para outro lugar. Às vezes atravessando o Brasil inteiro, né? Isso é considerado um ato de alienação parental grave. No entanto, as medidas têm que ser tomadas apropriadamente na justiça e de forma rápida, célere. O que ocorreu no caso Paula e Aurora, essa reviravolta que o processo deu, nada tem a ver com a exposição e o choro na internet. Não tem uma frase, uma vírgula da ministra aqui nesse sentido. Puramente uma decisão técnica dizendo que, se valendo do artigo 147 do ECA, incisos 1 e 2, inclusive ela suprime aqui uma parte do artigo para poder fundamentar essa decisão dela, que eu achei um absurdo completo, tá? Então ela diz aqui no item 3 da decisão, que é pública, que está aqui na minha mão. Examinando o pedido formulado pela genitora sob a ótica da probabilidade do direito, ou seja, ela tem um pedido provável aqui para pedir uma liminar? Tem. Ela verificou que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 147, 1 e 2, estabelece que, se houver mais de um juiz apto a julgar a matéria em discussão, ou seja, se é alienação parental ou não, se é com quem que a criança tem que ficar ou não, se houver mais de um juiz capacitado para isso, prevalece, segundo esse artigo 147, o juiz do domicílio dos pais ou responsáveis. Então é o domicílio dos pais ou responsáveis que vai determinar a competência do foro para julgar essa causa. Porque a discussão aqui é se ficava em Balsas ou se o processo ia para São Paulo. Ela quer que o processo vá para São Paulo porque ela entende que em Balsas os juízes estão todos comprados. Inclusive porque a advogada dele, do pai, teria um relacionamento lá com o presidente do tribunal lá daquele estado, tá? Então ela queria que o processo fosse para São Paulo. Agora vai para São Paulo, segundo a decisão da ministra. O processo não acabou, a mãe não saiu vitoriosa. A discussão continua, apenas a criança vai ficar morando com a mãe em São Paulo e o processo vai correr em São Paulo. Tudo como já era, né? Aquela decisão que o pai conseguiu por conta da alienação parental de ter a criança morando consigo, porque na verdade existe a dupla residência, a casa do pai e a casa da mãe. O judiciário tem que parar com essa coisa de lar de referência, porque isso já dá uma hierarquia, coloca em desigualdade os genitores
que os dois exercem autoridade parental, mas coloca eles em desigualdade quando você estabelece um lar de referência para a criança, sendo o lar materno. Então, se os dois têm a guarda compartilhada, os dois são guardiões. Pela perspectiva do artigo 147 aqui, inciso 1, que a ministra traz, se estabelece a competência pelo local onde o domicílio dos pais ou responsáveis mora. Em segundo lugar, que seria o inciso 2, pelo lugar onde a criança ou adolescente se encontre. Na ausência dos pais, é o que a lei diz, mas a ministra parou aqui, pelo lugar onde a criança ou adolescente se encontre. Nessa perspectiva, pais, vocês também podem pegar os seus filhos, ir para uma outra cidade, matricular eles numa escola, e no local onde eles se encontrem, então, com você, que a lei diz que é sem os pais, mas ela suprimiu aqui uma parte do artigo da lei, do inciso, para dizer onde a criança se encontre. Onde a criança se encontra hoje, inclusive ela diz aqui num outro tópico da decisão, a criança se mudou para São Paulo há 1 ano, como se a criança tivesse pego com 2 anos e 8 meses de idade as suas malinhas e tivesse mudado para São Paulo. É uma coisa absurda, absurda. Então é desse nível que está o judiciário. Por isso que eu digo para vocês, não tenham filhos nos próximos 5 anos, homens. Até 2030 a coisa vai piorar, vai ser ladeira abaixo. Vocês não vão conseguir ser pais, tá? Não vão conseguir ser pais. Façam produção independente com barriga de aluguel fora do país, porque aqui, neste país, não temos segurança jurídica para nada. Eles deturpam a lei conforme ao bel prazer eles querem para justificar e fundamentar suas decisões, como neste caso, que ela suprimiu uma parte do artigo, tá? Se fixa a competência no local onde a criança se encontre sem os pais, não com os pais, pelo amor de Deus, tá? Então ela resolveu que, como a criança está em São Paulo, o processo é para São Paulo. Tá? E é lá que ele vai tramitar agora, e é lá que todas as decisões têm que ser tomadas, e por isso ela revogou a decisão anterior de Balsas, que dizia que a criança tinha que ficar na residência paterna, tá? Com isso a mãe se sente que sai vitoriosa, mas o processo não acaba aqui, tá? Temos muita discussão ainda pela frente. E oremos que o judiciário reconheça essa alienação parental, né? E oremos que, se isso não acontecer, essa criança cresça e um dia ignore completamente essa genitora que fez com que ela não tivesse pai. Tá bem?